Falta um pouquinho menos, né, de um ano para as eleições presidenciais de 2026 e a direita brasileira vive um racha e segue sem um sucessor definido para substituir o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível. A direita brasileira, que antes era unida em torno do bolsonarismo, está dividida em relação a possíveis nomes para disputar a presidência da República diante da inelegibilidade de Bolsonaro estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal em 2023. Com isso, aliados começaram a disputar entre si sobre quem será o sucessor. Além de inelegível, o ex-presidente também não pode se reunir com a sua base na mesma frequência de antes, por conta da prisão domiciliar, e agora, com a prisão preventiva, é tudo muito mais complexo. Ele que está preso preventivamente lá na Superintendência da Polícia Federal desde sábado passado, com visitas bem mais escassas. Por enquanto, ele só recebeu os seus advogados, também os seus médicos. Advogados e médicos que fazem parte de uma lista ali pré-estabelecida podem fazer uma visita aí de forma um pouco mais frequente, mas qualquer outra pessoa que queira precisa pedir a autorização ao Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes primeiro liberou a Michelle Bolsonaro lá no domingo, das 3 às 5 da tarde, e nessa semana, a partir de hoje e daqui a pouquinho, Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Jair Renan, que vai visitar o pai lá na quinta-feira. Para falar sobre todo esse cenário político que se aproxima lá para 2026, eu vou conversar agora com o Eduardo Machado, cientista político e professor universitário. Eduardo, prazer falar contigo de novo. A gente se falou recentemente, né, até também sobre a questão de Jair Bolsonaro. É isso, né? O 2026 está aí, as eleições estão aí. A gente vê os parlamentares correndo para aprovarem projetos importantes para eles para 2026, como a questão do projeto de lei antifacção, porque a segurança pública vai ser um grande tema para 2026, mas agora especificamente com o cumprimento da pena, a prisão definitiva do ex-presidente Jair Bolsonaro batendo na porta, deve acontecer aí ainda durante essa semana, e com a novidade da prisão preventiva. Você acha que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai se isolando, ou melhor, o bolsonarismo vai se isolando dentro da direita com essa prisão definitiva chegando? Olá, Natália. Muito obrigado por estar aqui novamente, telespectadores. Realmente, 2026 começou agora, né, em fevereiro de 2025, né, desde esse momento, então, o que se pensa é realmente a perpetuação de um poder ou a derrubada desse poder pela oposição. Então, tudo aquilo que a gente observa, né, de fatos e acontecimentos tem, com certeza, algum tipo de pensamento sobre essa eventual data que vai chegar, que vai ser o pleito nosso aí para presidente da República. Bom, para a direita, né, a gente tem essa situação aí que o principal cacique, né, o principal referência que coordenou toda essa movimentação desde 2017, 2018, começou aquele crescente, né, de um movimento de repulsa ou de não concordância com a política que era desenvolvida pela então presidente. Então, esse grande cacique está sendo agora realmente, né, punido, está sendo julgado. Então, cria uma certa instabilidade em toda aquela base para quem vai angariar, né, quem vai receber esse bastão para poder coordenar toda essa massa, né, crítica de pessoas que tenham uma oposição ao pensamento atual do governo. Tá? Isso é natural e faz parte do jogo democrático. Contudo, o que a direita talvez esteja, né, fazendo hoje é uma garantia de sobrevivência, né, porque a atual, né, manifestação jurídica corrente no STF, por exemplo, né, ela tem uma certa desproporção. A gente consegue perceber assim, claramente a rapidez, a agilidade e o interesse de algumas ações são muito mais prementes, né, em relação à direita do que talvez algumas questões tais como, eventualmente agora, que a gente viu do INSS, que está sendo ainda alvo de CPI, como interesse do próprio STF. Então, existe uma certa urgência em alguns assuntos, acho até interessante, né, de alguma forma, mas com certeza isso tudo faz parte desse cenário de 2026. Professor, a gente está lendo aqui embaixo, ainda sobre a questão do sucessor do ex-presidente Jair Bolsonaro, com o PL, né, o partido definindo Flávio Bolsonaro como esse interlocutor de Bolsonaro na cadeia.
Queria falar especificamente do Flávio Bolsonaro, de uma mudança ali na postura dele. No sábado de manhã, logo depois da prisão preventiva do pai, ele foi até a porta da casa do pai. Só para dar detalhes dessa imagem que a gente vê, é uma imagem ao vivo da porta da Superintendência da Polícia Federal, onde vai entrar Flávio Bolsonaro e Carlos Bolsonaro. A nossa reportagem vai apurando aqui. Tem uma informação ali de bastidor de que Flávio Bolsonaro será o primeiro a visitar o seu pai. Flávio Bolsonaro tem falado bastante com a imprensa, então tem uma expectativa, portanto, dele falar com a imprensa ou antes de fazer a visita ao pai ou depois de fazer a visita ao pai, reforçando que essa visita será feita de forma separada. Primeiro Flávio Bolsonaro ou Carlos, depois o outro, e eles têm 30 minutinhos para fazer essa entrada. Daqui a pouquinho a gente volta com a imagem ao vivo e, professor, talvez eu te corte caso um deles comece a falar para a gente trazer todas as informações ao vivo lá do lugar onde está o quente da notícia, né? Mas, professor, o que eu ia falando aqui era sobre essa mudança do comportamento do Flávio Bolsonaro. Porque lá no sábado, logo depois da prisão preventiva acontecer, ele foi à casa do ex-presidente, fez uma reunião ali num café, que é em frente à casa, com o Carlos Bolsonaro, também com o Rogério Marinho. E depois dessa reunião, ele fez uma transmissão ao vivo, com um discurso bastante religioso. Essa é uma primeira mudança no discurso, porque Flávio Bolsonaro não vinha fazendo esses discursos. Ele fez religioso, citou diversas partes da Bíblia e depois terminou o discurso todo da transmissão chorando bastante. E aí, à noite, na vigília que ele mesmo já tinha convocado, a vigília que foi colocada ali pela Polícia Federal como um fator que poderia mostrar um plano de fuga ali do ex-presidente Jair Bolsonaro em conjunto com a destruição da tornozeleira eletrônica, porque a vigília podia dificultar a chegada da polícia à casa do ex-presidente. Mas lá na vigília, que mesmo com a prisão acontecendo, a vigília aconteceu também, lá no sábado à noite, o Flávio Bolsonaro foi visto de novo rezando, fazendo discursos mais religiosos e chorando bastante, aparecendo ali, ganhando um protagonismo, já que Eduardo Bolsonaro, que era o primeiro nome que vinha sendo bastante trabalhado da família para ser esse herdeiro político, segue nos Estados Unidos. Lá no sábado a gente também entrevistou o Eduardo Bolsonaro aqui. Ele disse que não volta, não tem nenhuma previsão, porque se ele voltar ele vai ser preso. Ele que é réu agora por coação no curso do processo. Então o Flávio Bolsonaro vai ganhando esse destaque. Inclusive o próprio PL coloca ele como interlocutor. A gente pode ter, portanto, essa virada do Flávio podendo ser, portanto, esse herdeiro político de Jair Bolsonaro lá para 2026 e começando a trabalhar essa pré-campanha? Olha, todas as cartas estão na mesa, todas as pessoas que estão na oposição têm essa ambição de chegar como principal candidato, só que a gente passa por uma questão de alinhamento com o próprio Centrão, esse grupo, né, de políticos que se articulou para a volta do atual governo lá em 2022, ele começou mais ou menos nesse período. A gente começou a perceber que houve essa guinada, houve essa troca de comando aí. Foi raro, até inédito, né, a questão da não reeleição de um presidente no Brasil, depois que já se estabeleceu essa possibilidade. Então, hoje está em aberto a possibilidade de ter vários candidatos de direita, como também a esquerda também promove isso no primeiro turno, para depois do segundo turno haver um afunilamento. Então, pode se esperar desse padrão, e ele traz aí pelo menos o DNA, né? Traz um nome aí que chama tanta atenção aí, tanto da direita quanto da esquerda, né? Que ele pode ser essa pessoa, só que por questões, né, pessoais, ele tem esse comportamento aí de apelo, de choro, de crença, porque o pai dele está envolvido, né? A gente não pode separar o ser humano aí da necessidade. Mas ele está cumprindo o papel. De repente, se ele ganhar essa visibilidade e as pesquisas, né, forem favoráveis ao nome dele, talvez ele surja também. Embora já haja outros aí, né, os três principais colégios eleitorais do Brasil já estão com seus preferidos, né, com suas preferências, vamos falar assim, seus próprios governadores, e a disputa talvez seja sadia mesmo para a própria democracia, que todos permaneçam, não exista unicidade, não exista monodiscurso, que as pessoas possam avaliar melhor a todos os candidatos possíveis e viáveis, né, independente
da filiação ou do nome que ele traz como herança.